Queridos diáconos de Deus, queridos irmãos e irmãs, nós estamos a celebrar o Domingo Letare, ou Domingo da Alegria, pois a Igreja entende que se ela não viesse, nós poderíamos sucumbir no peso da penitência e ter os nossos sentidos entorpecidos por esse peso e nos esquecermos que a reconciliação com Deus gera alegria, gera a glória da vida em Deus. Por isso que hoje, o quarto domingo, nos encaminhando para a Semana Santa, aqueles dias que iremos viver os temas centrais da fé, paixão, morte e ressurreição. Nós iremos com o Senhor viver o seu Calvário, viver o peso da sua morte, da sua cruz, mas teremos por ele conduzidos à alegria da ressurreição. De modo que sim, nós temos um Deus que morreu por amor e por amor ressuscitou. Noel de Câmara, grande bispo de Olinda, Recife, pedia aos seus amigos e fiéis que aproveitassem os movimentos da liturgia da Igreja para renovar o pacto da alegria. É bom ressaltar que para nós cristãos católicos, o ano litúrgico é a realidade que dá quadro da nossa vida espiritual, e não coincide com o ano civil, que se inicia no dia 1º de janeiro. Para nós, nosso ano, a dinâmica em Deus começa no primeiro domingo do Advento. Daí que existem 4 oportunidades litúrgicas, embora devamos fazer isso todos os dias, as 4 oportunidades litúrgicas para exercitarmos esta renovação do pacto da alegria. A primeira oportunidade é o 3º domingo do Advento, aquele tempo de 4 semanas, nos quais nos preparamos para a dupla vinda do Senhor, a primeira já ocorrida na fragilidade da criança, e a segunda na glória do homem Deus. Por isso que a igreja, cada louvor diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Nesse 3º domingo do Advento, chamado Domingo Gaudete, ou Domingo das Rosas, nós temos a primeira oportunidade de renovar o pacto da alegria. A segunda oportunidade é hoje, 4º domingo da Quaresma, Domingo Letare, renovar nossa alegria, que é o Senhor. A terceira oportunidade é 15 de agosto, quando celebramos o dogma da Assunção de Maria e percebemos que Deus é sempre fiel, que Ele não abandonou a filha de Sião, a eleita, convidada a cooperar com o plano da salvação, e por isso mesmo elevou em corpo e alma a Santíssima Virgem à glória de Deus. E a 4ª oportunidade é a festa de um dos santos mais conhecidos, mais queridos de toda a igreja, de todo mundo, São Francisco de Assis. Porque São Francisco de Assis é quem vai não só teorizar, mas viver o sentido da chamada perfeita alegria, algo que poderemos depois desenvolver um pouco mais para entendermos o que é essa perfeita alegria. E será o mesmo Francisco de Assis que com muita ênfase vai dizer que a tristeza é coisa do diabo. Por isso que nós não podemos nos acostumar, nem que seja com um tostãozinho que seja de tristeza em nossa vida. Obviamente, estou dizendo aqui que ninguém precisa ficar triste, abatido, porque o padre disse que ninguém pode ficar triste. Eu me vejo num ou outro momento triste,
é da condição humana, situações, momentos de tristeza, porque também não adianta, não tem como ficar toda hora sorrindo, né? Guimarães Rosa que diz que felicidade são horinhas de distração. Então, mas por que essa questão? Porque a tristeza é como um gato manhoso de hotel, que vai, né, só rapidamente, se esgueirando, de repente dá aquela zunhada. A tristeza, sim, ela mostra as garras depois de um certo tempo em que ela encontrou comodidade na nossa vida. E aí, para arrancar, tirar, extirpar essa tristeza da nossa existência, vai ser uma grande batalha. É nessa perspectiva que não podemos ter medo de, em qualquer circunstância da vida, quando estiver avizando o sentimento de tristeza, dizer: eu repreendo em nome de Jesus. Não podemos nos acostumar com tristeza, melancolia, em hipótese alguma. Podemos até viver, mas depois de baixar um pouco, devemos dar aquele up e seguir em frente, crendo que em Deus faremos proezas. Tendo dito isto, renovemos nossa alegria. Ah, mas está difícil, é a vida. A vida é uma jornada, a vida é um combate. A vida é um octógono, né, diário. É preciso ir em frente. Mas nós não estamos sozinhos. Ele é conosco. E a sua fidelidade é sem medida. E assim vamos seguindo, de glória em glória, crescendo em Deus. E esse crescimento em Deus me fará grande também com os irmãos e irmãs, ao ponto de viver minha vocação, a nossa vocação. Sal da terra e luz do mundo, onde quer que estejamos, aonde quer que formos. A primeira leitura de hoje, extraída do livro de Josué. Josué, um habilidoso guerreiro, que se tornou chefe do povo de Deus, recebendo essa eleição do próprio Deus e das mãos de Moisés, a missão de conduzir o povo, marchando na travessia do Jordão até chegar à terra prometida. Esse íntegro, esse habilidoso guerreiro, fará com que a promessa de Deus de fato se cumpra, chegarmos a uma terra onde corre leite e mel. E depois de não mais nômades, mas estabelecidos numa terra, e nela tendo trabalhado com afinco, eles então começam a usufruir do seu trabalho e a se alimentar daquilo que eles produziram com a própria mão. E aí nós vemos o milagre que acompanhou o povo em marcha do deserto cessar. Não mais o maná que desce do céu, mas os frutos que vieram a abundância da terra. E aí nós percebemos que se foram suspensos o maná e a água da rocha que Moisés vai defender com o seu cajado, nós nos tornamos a nação, o povo, a igreja, que precisa para a nossa vida, mesmo com a abundância dos alimentos, nós precisamos do maná e da água da rocha. Quem é? Cristo Jesus. Nós nos saciamos tantas guloseimas. Venha comer aqui um capacho, carne, na verdade. Vem aqui comer uma galinha caipira. Eu comi uma delícia. Vem aqui um salgadinho. Depois da Páscoa, vem aqui saborear um bolo de chocolate, crocante. Então, essas coisas são muito boas. Mas nós somos transeuntes, nós somos passageiros por essa vida. E ao longo dela, nós temos sede da terra. E para não sermos confundidos pelas forças do mal, é preciso que na comunidade, em comunidade, saibamos de
quem temos sede, de quem temos fome? Cristo Jesus. Só Ele poderá, de fato, saciar nossa sede, saciar nossa fome. E aí vem o salmista no Salmo 33, nos provocando. Provai e vede quão suave é o Senhor. Isso é de uma força. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede que o Senhor é contigo em sua vida. Provai e vede que o Senhor está contigo mesmo quando os bustos piscam e todo mundo fica assustado. Deve ter sido alguma coisa aí. Provai e vede que o Senhor é contigo em todos os momentos da vida. Porém, a nossa natureza joga contra nós. E nós, diante dos desafios, diante da instabilidade do mundo, diante das situações mais adversas, infelizmente, muitas vezes, situações desventurosas, nós ficamos tomando atalho, nos desviamos. Provai e vede quão suave o Senhor. E esse adjetivo suave não é à toa. Porque Deus não faz conversão com barulho. Deus não faz barulho, alarido. Deus não faz gritaria. Deus chega com uma brisa leve, como está no primeiro livro dos Reis, chegando ao profeta Elias, o grande homem da oração. Ele chega para justamente como um hábito fresco, ele deseja chegar ao mais profundo do seu ser. Porque Deus que nos criou sabe que o nosso coração, essa imagem alegórica do mais íntimo de nós, é uma terra sagrada, onde somente Ele pode habitar. Ele é suave, chega de mansinho, chega justamente pedindo que você abra a porta do seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, faremos festa. Olha que lindo. Deus que nos criou, nos capacitou, nos constituiu de talentos tantos, nos fez homens e mulheres de liberdade. E Ele, que por ser Deus, poderia fazer qualquer coisa, não faz, porque respeita aquilo que Ele nos deu, a liberdade. Ele conta com o seu sim, Ele conta com a sua permissão para que Ele seja um morador, um divino morador na sua vida. A presença dEle vai te livrar dos males, das situações adversas, da cruz? Não, porque elas são da condição humana, originadas lá atrás do pecado dos primeiros pais, Adão e Eva. Mas Ele conosco há de te sustentar e te ajudar a vencer quaisquer problemas, porque é dele o ofício primoroso de realizar o impossível em nossas vidas. O salmista então pede que provemos a suavidade de Deus, que nós o busquemos e que entendamos que Ele nos ouve e atende e nos livra de todos os temores. E diz mais, o salmista, ele entende: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Deus nos liberta de toda angústia. Quer dizer, então, que não sofreremos desafios, não experimentaremos lutas, enfermidades? É lógico que não. Vamos enfrentar tudo isso. Mas porque descansamos em Deus, porque somos obedientes a Ele, somos atentos à sua voz, a angústia, aquela habilidade que vem do latim estreiteza, aquele sufocamento, há de passar, porque aquele no qual você descansa e confia é fiel, e é Ele quem te sustenta. Assim, irmãs e irmãos, é preciso que nós entendamos, como diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, todos aqueles e aquelas que fizeram um encontro pessoal com Cristo, que se permitiram ser alcançados por Ele, é uma criatura nova.
O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo, porque somente quem vive em Deus pode viver a virtude da esperança. Esperar contra toda a razão humana, contra toda a esperança humana, assim nos diz também Paulo aos Romanos. E Paulo diz que todos devemos nos tornar embaixadores de Cristo, para que com o nosso jeito, com o nosso modus vivendi e também com a nossa pregação, nós consigamos ajudar as pessoas todas, a começar de nós, a nos tornar reconciliados e reconciliadores. Isso é muito importante, irmãos e irmãs. A vida, essa que é única, é a grande oportunidade de nós vivermos em reconciliação com Deus, consigo e com o outro. Isso é paraíso. Isso é a vida em Deus. E é nesse aspecto que nós precisamos entender que, vivendo a dimensão da reconciliação, não cabe ao cristão dizer que não tem jeito, eu não consigo mudar a si mesmo. Não! Ao contrário, até mesmo o caráter, que é uma realidade tão fixada, tão imóvel, também Deus é capaz de mudar, mas precisamos cooperar com Ele. Deus é capaz de mudar o caráter, a personalidade, o temperamento, mas é preciso que nós queiramos cooperar com Ele, para que nós sejamos aquilo que Ele sonha para cada um de nós. O lindo de São Paulo fala que aquele que não cometeu pecado nenhum, Deus o fez pecado por nós. Olha a dádiva, a gratuidade. É como se todos tivéssemos uma grandiosa e, diríamos, incalculável dívida. Alguém chegasse e dissesse: calma, sua dívida está toda paga. Mas eu não tenho como, não estou pagando. Isso aqui é uma imagem rasa, para entendermos a ação do Pai para conosco no plano da redenção. O Pai do Filho nos redimiu, pagou uma dívida imensíssima que havia, para que com essa dívida paga pudéssemos, na alegria e na dádiva da gratuidade, voltar ao regresso, voltar ao regaço de Deus. E aí termino com esse texto de Lucas, no capítulo 15, chamado de o Evangelho, o texto do Pai das Misericórdias, ou também conhecido como Evangelho do Filho Pródigo. Jesus apresenta isso para mostrar que o Pai não está atrelado às nossas convenções humanas. O Papa Francisco tem dito: Deus não se cansa de nos surpreender. Nós é que temos estruturas legais muitas vezes rígidas para os outros, e quando é para a gente tenta escamotear o negócio e tenta um jeitinho para dizer: olha, veja a minha situação. Há 2 filhos, o mais velho e o mais novo, ambos somos nós. Às vezes eu sou o mais novo, intempestivo, impetuoso, querendo viver a vida, exige do pai uma petulância imensa que lhe dá parte da herança, e o pai, na bondade que lhe dá, eu saio pelo mundo, deixa a vida entrevar, diz o cantor, e vou vivendo a vida como se não houvesse um amanhã, e como se, diante das escolhas, elas não tivessem em si consequências. Dada a hora, aquele jovem sente fome, cai em si, e lembra que seu pai sempre foi bom, inclusive com os empregados. E ele deseja voltar, não para ser filho, mas para ser empregado, para experimentar um pouco da bondade do pai. Ele vivia entre os corpos, ele fedia a lavagem, ele não tinha aspecto da dignidade do Filho de Deus. O pai o vê, o pai o percebe de longe, e corre para ele, e o abraça e o beija. E ele diz, todo certamente desconcertado: pai, porque eu conservo contra ti, já não mereço mais ser chamado teu filho. Não deveria ter sido mesmo, não. Na lógica
e o restitui em sua dignidade, dando-lhe anel, sandália, roupa e o banho da graça. Mas às vezes nós somos como o mais velho. Estamos ali com a herança por Deus, todo dia. Mas não desenvolvemos nossa intimidade com o Senhor. É tão sério isso que eu tenho ciúmes de quem chega. Ainda digo, quem é você que chegou agora e já quer descer para o play? Quem é você lá no fio do pão? Que história é essa? Está se achando a última bolacha do pacote. O ciúmes lançou sua flecha preta dentro da garganta. E aquilo vai nos dominando e nos minando. E a comunidade deve ser espaço de acolhimento, torna-se espaço de obstáculo de divisão. E muitos não se reconciliam com Deus, porque eu estou no lugar que deveria ser de reconciliado e me transformo em alguém só para dividir, para afastar. E por isso que o pai, com muita delicadeza, com muita suavidade, diz: filho, tudo que é meu é teu. Você que não percebeu, você que não tinha entendido que você estava no lugar da bênção e não experimentou. Então não venha dizer: eu posso fazer com esse filho mais novo que eu quero, como de fato fez. O convite para nós é esse: entremos na festa do Senhor, na festa dos reconciliados. Seja o mais velho, mas procure a intimidade do Senhor. Seja o mais novo, mas não queira ser servo, queira ser filho. Queira ser filho. Não nos contentemos com outra condição. Queiramos ser filhos de Deus, filhas de Deus. Termino lembrando de Santo Agostinho, quando ele faz a sua grande experiência, lendo a carta aos Gálatas, ele então percebe o tempo que ele perdeu para amar a Deus. Ele diz: ó beleza tão antiga e sempre nova, tarde te amei. Eu vou dizer aos senhores e senhoras, eu sei que vocês não irão acreditar, mas eu vou completar 50 anos de vida de Paulo. E nesses 50 anos, eu nunca deixei de amar a Deus. É por isso que eu posso dizer: a beleza tão antiga e sempre nova, eu sempre te amei. Façamos isso. Não percamos a oportunidade. Amemos o Senhor. Mas quero contar um segredo. Quando você ficar assim todo cheio de alegria, porque você está amando a Deus, você vai ver que Ele te amou. Que Ele estará sempre presente em sua vida. Por isso, aceitemos o desafio. Provai e veja quão suave Deus. Amém. Amém. Quando entra uma musiquinha no meu olho, eu começo a acreditar, é difícil. Meus irmãos e irmãs, neste tempo quaresmal, vamos manifestar ao Senhor a nossa adesão à Sua palavra e nossa profissão de fé ao Senhor. Vamos então, seguindo o número 12 do nosso folheto, renovar a nossa fé em perguntas e respostas. Domingo passado, os alunos receberam o creio, né? Hoje receberam a fórmula do Pai Nosso. Nós somos convidados a renovar a fé da igreja que recebemos do dia do nosso batismo. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, e da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém. Irmãs e irmãos, celebrando a misericórdia do Senhor, que se mostra na atitude do Pai amoroso e acolhedor, apresentemos a Ele as nossas preces. Nossa resposta: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Iluminai a vossa igreja, Senhor, na missão de ser casa de reconciliação, abrigo dos pecadores e estímulo à conversão integral que nós nos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Ajudai-nos o caminho do perdão e do amor desmedidos, para que nossa vida seja testemunho da vossa misericórdia que nós nos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Respeitai o coração dos vossos fiéis que desejam participar do sacramento da penitência e reconciliação, para que com o coração renovado celebremos o mistério da Páscoa em sua plenitude. Nós nos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai-nos a graça de viver esta campanha da fraternidade como um momento oportuno de transformação, de conversão pessoal e social, e de plena liberdade. Nós nos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Acolhei, Senhor, em vossa bondade, segundo o vosso generoso amor, a nossa sincera confissão e os nossos pedidos, por Cristo nosso Senhor. Amém.